Bom dia, alma. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, olha, todo mundo já viveu. Mas pouca gente sabe como lidar. As críticas. Pode dobrar a dose do café hoje, porque o dia vai começar daquele jeito que a gente gosta, sacudindo a alma. Elas chegam às vezes como um sussurro, outras vezes como um trovão. E a pergunta que fica é: será que elas são um obstáculo? Ou será que escondem uma oportunidade de crescimento? Porque olha, quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: isso não é pra você. Melhor parar com isso antes que se machuque. Ou aquele clássico: ninguém vai te levar a sério. Talvez essas palavras tenham vindo de alguém próximo, alguém que você ama. E aí dói ainda mais, né? Críticas podem ferir. Algumas vêm carregadas de inveja, é verdade. Outras vêm de quem tem medo. Medo de te ver ir além. Medo de perder você pro seu próprio brilho. E tem aquelas que vêm de quem quer proteger, mas não percebe que, ao tentar proteger, está, na verdade, podando. A gente começa a acreditar, a gente internaliza aquela voz. E o pior, ela começa a se parecer com a nossa. Começa a soar como se fosse a nossa própria consciência dizendo: não vai dar certo. Você não tem o que é preciso. Melhor parar por aqui. E é aí que mora o perigo, alma. Porque o problema nem sempre está na crítica em si, mas no que a gente faz com ela. No lugar onde a gente deixa essa crítica morar dentro da gente. E aí, tem gente que transforma a crítica em prisão. E tem gente que transforma em ponte. A crítica pode ser a parede ou pode ser o degrau. Tudo depende de como a gente escolhe enxergar. E olha, não tô dizendo que é fácil, mas talvez seja justamente por isso que essa conversa seja tão importante. Você já parou para pensar quantas ideias incríveis nunca saíram do papel? Quantos talentos foram enterrados? Quantas histórias deixaram de acontecer? Tudo por causa de uma crítica mal digerida? Então, antes de deixar que mais uma crítica dite o rumo da sua jornada, faz uma pausa. Respira e se pergunta: isso que me disseram, tem verdade aqui? Tem algo que eu posso aprender? Ou isso só tá vindo para me testar? Para ver se eu realmente acredito no que eu tô construindo? Porque sim, às vezes a crítica vem só para ver se você ainda se mantém firme, mesmo quando balançam a sua fé. E talvez você esteja mais forte do que imagina. Pensa comigo um instante. A J.K. Rowling, por exemplo. Sabe quem é, né? A autora de Harry Potter. Ela teve o livro recusado por 12 editoras. 12 vezes ela ouviu: não é bom o bastante. 12 portas fechadas na cara. E mesmo assim, ela continuou. Imagina se ela tivesse acreditado que não era para ela? Ou Steve Jobs, fundador da Apple, um gênio, foi demitido da própria empresa, demitido do próprio sonho. Você consegue imaginar o que é isso? E a Oprah? Lá no começo da carreira disseram para ela que ela não tinha o perfil certo para televisão. Emocional demais, disseram. Não serve, disseram. E olha onde ela chegou. Olha o que essas pessoas construíram. Todas elas ouviram críticas duras. Críticas que poderiam ter encerrado a história antes mesmo do primeiro capítulo. Mas em vez de recuar, elas escolheram transformar. E é isso que me encanta, porque isso significa que é possível. Significa que não são as críticas que definem o nosso caminho. É o que a gente faz com elas. Você também pode. Você também pode pegar tudo o que disseram contra você. Tudo aquilo que tentaram usar para te parar. E usar como impulso. Talvez até agora você tenha pensado que crítica é o fim. Mas e se for o começo? E se for o empurrão que faltava para você provar para si mesmo do que é capaz? A verdade é que ninguém que constrói algo grandioso escapa das críticas. Elas fazem parte do caminho. Mas elas não precisam definir o destino. Talvez hoje seja o dia de começar a olhar para elas com outros olhos. Com os olhos de quem decide crescer. De quem decide seguir. Apesar de tudo. Sabe, alma, tem uma coisa que eu aprendi com o tempo e que mudou muita coisa dentro de mim. A crítica pode ser um presente meio torto, é verdade. Às vezes vem embrulhado num papel bem feio, cheio de ironia, grosseria, julgamento. Mas ainda assim, pode ser um presente, porque ela mostra onde a gente ainda pode crescer, mostra onde a rota precisa de ajuste, mostra onde ainda tem espaço para evoluir. E quando a gente aprende a ouvir de verdade, com maturidade,
com calma, sem deixar que tudo nos atinja como se fosse uma verdade absoluta, nasce aí uma sabedoria poderosa. É como se a gente colocasse um filtro na alma e passasse a entender que nem tudo o que dizem é sobre a gente. Às vezes é sobre o outro, sobre a dor do outro, sobre os limites do outro. Mas às vezes, tem ali uma verdade escondida, um convite para melhorar, um sinal do universo dizendo, vai por aqui. E é curioso pensar que, às vezes, é exatamente essa crítica, aquela que mais incomoda, que pode ser o gatilho para o seu próximo nível. A crítica certa, ou até a errada, pode te dar clareza, pode te despertar, pode ser o impulso para você fazer diferente, melhor, com mais consciência, com mais força, não porque alguém disse que você precisava, mas porque você escolheu crescer. E é aí que tudo começa a mudar, alma. Respira fundo agora. De verdade. Puxa o ar devagar. Solta com calma. Se puder, fecha os olhos um instante. Silencia o barulho lá de fora. E vem pra dentro. Agora pensa. Qual crítica te doeu mais até hoje? Talvez tenha sido aquela que te pegou desprevenido. Ou aquela dita por alguém que você confiava. Pode ter sido uma palavra dita com descuido. Ou com intenção de ferir mesmo. Deixa essa lembrança vir. Sem julgamento, sabe? Só observa. E agora pergunta pra si mesmo, com carinho. O que essa dor estava tentando me ensinar? O que essa crítica queria revelar? Às vezes, a crítica mostra exatamente aquilo que a gente ainda não quer ver. Aquela parte da gente que precisa de acolhimento, ou de coragem para mudar, ou de amor próprio para dizer, isso não me define. E é só quando a gente tem coragem de olhar de frente, sem fugir, sem se esconder. É só aí que a verdadeira transformação começa, porque a dor, quando escutada com consciência, se transforma em luz. E a crítica, quando digerida com maturidade, vira sabedoria. Você não precisa aceitar tudo o que dizem, mas também não precisa se fechar para tudo. Entre o aceitar e o rejeitar, existe o escutar, existe o refletir, existe o crescer. E crescer, alma querida, é exatamente o que você veio fazer aqui. Então acolhe essa dor com ternura. Olha para ela como quem olha para uma parte esquecida de si. E decide, a partir de hoje, isso não vai mais me parar. Vai me mover. Você não é o que os outros dizem. Nunca foi. Você é o que você faz com o que te dizem. Você é o que constrói com isso. Palavras têm poder, sim, mas o seu poder é maior, porque você é quem decide o que entra e o que fica. Então, da próxima vez que alguém duvidar de você, sorria por dentro, mesmo que doa um pouquinho por fora. Sorria, porque isso é sinal de que você está crescendo, de que você está mexendo estruturas, de que está indo além do lugar onde esperavam que você parasse. Você não para no meio do caminho. Você renasce dele, mais forte, mais inteiro, mais você. E se hoje você está no meio do caos, no meio da dúvida, no meio da dor, lembra, o meio nunca é o fim. É só o ponto onde a alma respira antes de florescer de novo. Você vai florescer. Então lembra disso com carinho. Críticas não são o fim. Elas podem, e muitas vezes são, o começo. Cabe a você escolher, ser paralisado por elas ou impulsionado por tudo o que elas te despertam. E agora me conta aqui nos comentários. Qual crítica te marcou? E o que você fez com ela? E se essa conversa tocou algo aí dentro, volta amanhã e vem tomar esse café comigo, para despertar o corpo e também a alma. Tu aqui todo dia às 7, ok? A gente se encontra para crescer, refletir e começar o dia com o coração no lugar certo. Bom dia, alma. Te espero amanhã.